tanto nesse enfrentamento com o Congresso e tanto na disposição presidencial e na energia de fazer esse enfrentamento e esse debate, essa conversa com liderança, com deputado, com senador, que também, vamos lá, convém que não é também uma atividade tão agradável, tem que ficar falando todo dia com eles. A primeira coisa é que o governo atual é diferente dos governos anteriores, porque é um governo minoritário. Ainda que o governo esteja fazendo um esforço de formar uma coalizão majoritária, está claro que ele não conseguiu formar essa coalizão majoritária, ou a coalizão majoritária se organiza um pouco nas pautas possíveis, que são as pautas econômicas, onde tem algum consenso mais do que nas outras, embora a gente esteja vendo a tentativa de daquilo que durante o governo Dilma a gente chamou de pauta-bomba, né? De pautas-bombas, de aumento de gastos. Mas eu concordo muito com essa posição, né? Eu tenho uma visão muito próxima disso que a Thaís falou. O governo sabe que com a composição atual do Congresso, sobretudo da Câmara, não tem um limite da agenda. E o governo o que conseguiu aprovar no ano passado foi muito importante. A PEC da transição foi muito importante, a agenda aprovada no ano passado foi muito importante para dar um respiro para o governo fazer algumas entregas nessa primeira metade do governo, que eram fundamentais. Agora, o governo precisa entender o que vai acontecer sem o Arthur Lira, quem vai substituir o Arthur Lira. O melhor cenário para o governo é um próximo presidente da Câmara não tão hostil. A gente vem de uma sequência de presidentes da Câmara, né, em governos do PT muito hostis. Então, o presidente Temer, o ex-presidente Temer, teve o Rodrigo Maia, que não foi um presidente da Câmara hostil. O ex-presidente Bolsonaro viu no Rodrigo Maia um presidente da Câmara hostil, mas no Lira não. Embora para o ex-presidente Bolsonaro, como ele não tinha agenda para passar na Câmara, está tudo bem, né? Ele entregou o governo ali para o Arthur Lira, para o Ciro Nogueira, e está tudo bem porque eles não tinham uma agenda própria. Mas a retomada de um governo com agenda, isso estaria acontecendo se a Simone Tebet tivesse ganhado a eleição, ou se o Ciro Gomes, qualquer candidato com agenda, ia estar tendo uma relação difícil com o governo. Não é privilégio do Lula ou do PT isso. Então, como que a gente vai conseguir operar essa transição? E mesmo a recuperação do orçamento. Uma das primeiras coisas que a gente está identificando estudando a política orçamentária e lendo o trabalho, né, está muito claro na tese de doutorado de um colega que defendeu aqui na Faculdade de Direito da USP, o Rodrigo Oliveira, que, eu acho que é Rodrigo Faria, foi o nome dele errado, que durante o finalzinho do governo Lula e o governo Dilma, o executivo aumentou o controle sobre o orçamento, deixando mais engessada a participação do Congresso, que era muito menor do que é hoje, mas limitando muito a participação do Congresso. Aí a gente viu a reação do Congresso com as emendas impositivas. E na hora que o Congresso teve chance, que foi com o governo Bolsonaro, eles abocanharam uma fatia maior do orçamento de investimento. Então agora a gente precisa recuperar um equilíbrio. O equilíbrio não pode ser o que era antes, quando o governo emparedou demais o Congresso. Então, o equilíbrio vai ser diferente do que o Lula experienciou como presidente. Ele vai ter que aceitar voltar para uma coisa mais parecida com o que a gente via no governo Fernando Henrique e no primeiro governo Lula. E isso não vai acontecer agora. Só de não votar o veto das emendas de relator já é uma vitória. Porque se isso é votado em junho já está valendo a vedação eleitoral. Então, ainda que o veto caia, o governo não vai gastar esse dinheiro. As limitações da vedação de ano eleitoral já estão impostas. Então, tem um equilíbrio difícil e, de novo, eu acho que a solução desse conflito depende menos do governo e mais desses partidos que hoje formam a maioria na Câmara, que são os partidos do Centrão, né, que têm condições de formar uma maioria, de se decidirem se eles vão aderir ao governo ou se eles vão bancar, se posicionar, ser oposição e não usufruir dos benefícios que estar no Executivo.